Vamos então agora para a quinta voz, diga assim comigo, a voz da ganância. Antes de eu continuar aqui, eu estava pensando, até hoje de manhã, de terminar essa série hoje. Eu tenho umas 4 vozes que eu preparei para falar, mas o sentido de Deus da gente ir mais devagar. De eu não só citar, mas da gente entrar hoje em 2 vozes, que é a voz da ganância, e a outra voz é a voz do mexerico. Então, eu vou preferir nesse Tadel trabalhar essas 2 vozes, e no outro domingo que eu ministrar, quando eu for ministrar daqui, talvez acho, dia 29 de junho eu vou ministrar, eu vou estar terminando essa série em nome de Jesus, tá? Mas, queridos, olha só para você entender, uma pessoa, ela pode ser milionária e não amar o dinheiro. Eu já vi muitas pessoas com escassez financeira que falam o seguinte, olha, os ricos são miseráveis. Os ricos, eles são mão de vaca. Então, às vezes, estão rotulando uma pessoa que tem dinheiro como alguém que é ganancioso. E isso não é uma verdade. Nós temos tantas pessoas ricas no mundo que são generosas, pessoas que nem são evangélicas. Por exemplo, o Warren Buffett é o 5º homem mais rico do mundo, até os 94 anos de idade, era para ser o mais rico há muito tempo, mas ele doa milhões de dólares. Bill Gates era para ser o mais rico ainda. Bill Gates doa milhões. Então, mesmo pessoas que não são evangélicas, não estão dentro de uma igreja evangélica, são multibilionários, eles são pessoas generosas. Então, não posso associar a riqueza à ganância. Por outro lado, também a gente observa muita gente pobre que é ganancioso. Então, a gente tem que desmistificar esse entendimento. Pessoas que são pobres, mas que amam dinheiro, que fazem qualquer coisa por R$1. Então, a gente tem que entender essa questão aí. Veja comigo, se você quiser notar, a gente nunca projeta no Tadel, pelo menos até então, não sinto de fazer isso, para que você possa ter experiência de notar, ou então de ir na sua Bíblia, de ligar o seu celular, de abrir a Bíblia mesmo, a página, enfim, a gente quer ter um pouco esse estilo Tadel dos tempos quando eu era criança, que a gente tinha que manusear a Bíblia com mais praticidade, tá bom? Então, deixa para a gente usar sempre os nossos slides aqui, no celebração, onde tem mais convidados, novos convertidos, etc. Abra sua Bíblia, então, para Salmo 62, versículo 10. Olha só o que o salmista diz. 62, 10. Se as vossas riquezas aumentarem, não ponhais nela o coração. O que nós aprendemos? Poxa, quando você começar a prosperar, você começar a ver as cifras maiores na sua conta bancária, não põe o coração. Mas você pode falar assim, mas Watson, eu não ponho o meu coração. Será mesmo se eu não ponho? Qual é o meu sentimento de doar? Por exemplo, eu amo mais doar ou receber? Se eu muito receber, talvez eu tenha que olhar, poxa Deus, porque um cristão, ele tinha que amar mais doar. A gente vai para Atos capítulo 20, versículo 35, fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, a gente tem que ter esse coração, puxa, numa escolha, se eu recebo ou se eu dou, Deus me proporciona a possibilidade de sempre eu doar. Isso é um termômetro de que meu coração, como líder, como servo de Deus, como discipulador, não é ganancioso. Veja Eclesiastes 5:10, diz que quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Então, olha só, não é pecado ter dinheiro, nós temos que trabalhar para ter dinheiro, nós temos que prosperar. Amém ou não, gente? Temos que prosperar, você que faz imposto de renda, você tem que perceber, nós temos que perceber, cada ano tem uma coisinha diferente daquele imposto de renda. Foi adicionado uma coisinha a mais lá. Isso é prosperidade. Então, a gente tem que lutar para isso. Mas o problema trata-se de amor. Eu nem vou citar aqui, não vou ler, mas você pode ver aí, 1 Timóteo 6,10, fala que o amor ao dinheiro, ou seja, a ganância, é o problema que origina tantos outros males. Então, a gente, como líder, amados, é importante a gente entender que nós não podemos ser gananciosos. Olha só, Satanás, ele usa a ganância não para enriquecer o cristão. Porque qual é a lógica do mundo? Poxa, se eu ajudar alguém, vai me faltar. Então, essa é a lógica do mundo. Mas por que Satanás faz isso? Então, o que é que ele faz na mente nossa? Poxa, se eu entregar os meus dízimos na casa do Senhor, se eu ofertar, ele começa a pensar, o que eu poderia fazer com essa cifra aqui?
Esse valor dava de fazer isso, aquilo ali. Quando a gente entra nesse mundo de o que eu faria com esse valor, nós estamos sendo reforçados em nós um coração de ganância. Isso é um problema sério. Não vou ler, você pode notar aí também. Se você for no Atos capítulo 5, você vai ver a história do casal Ananias e Safira. Um casal que queria imitar homens como Barnabé. Barnabé, que na verdade o nome dele é José, né? Barnabé, ele era um cara tão consolidador que as pessoas falavam, vamos mudar o nome desse cara para um consolidador. Olha só. Então, eles queriam imitar. Você lembra que Barnabé, gente, isso aqui não é um determinismo para se fazer igual. Isso aqui foi algo muito pontual. Então, Deus colocou no coração de Barnabé para ele vender uma propriedade numa região chamada Chipre, né, que era muito cara, e ele doou, ele sentiu de fazer isso, doar todo na igreja, para certamente missões, para ajudar pessoas, etc. E quando Ananias e Safira viram aquilo, sentiram-se muito, puxa, vamos imitar. Só que você lembra que a imitação deles não a imitação deles foi meio fake news. Bom, nós vendemos por X valor. Vamos então dizer que foi por isso, combinou-se o casal. E aí chega nos apóstolos e chega para Pedro, Pedro, olha, nós vendemos uma propriedade, esse aqui foi o valor. Está aí para você fazer missões. Está aí para você plantar igrejas da Paz Church na Paraíba. Está aqui ó, o valor. O que Pedro fala? Você pensa que você enganou o Espírito Santo? E o rapaz vai e morre. Pouco tempo depois você vai ler a história que chega a Safira, não é isso, Safira? E aí Pedro faz a mesma interrogação. Quanto é que foi o terreno vendido? E já estava combinado entre marido e mulher. Você sabe da história, ela mentiu. O que Pedro falou? Os homens que levaram o seu marido já vão enterrar também você. Ela morre e vai. Mas observa, por que as pessoas fizeram? Por que eles entraram nessa enrascada? Por causa de quê? De ganância no coração. Então, nós temos que ter cuidado com essa voz aí. Quando o diabo fala assim para a gente, o que você podia fazer com esse valor, nós temos que fazer o contrário. Temos que ir para Malaquias 3,10. Quando eu entrego, a Bíblia fala o seguinte, agora você faz prova de mim. Ou seja, agora você usa a sua fé para que você possa receber as benécias, as maravilhas, a prosperidade do Senhor. Meus amados, nessa questão de financeira, eu tenho observado também que um dos pontos que nós temos que melhorar como cristãos evangélicos é uma palavra que Paulo usa muito, chamada contentamento. Diga assim comigo, contentamento. Olha só, contentamento é um princípio espiritual muito importante. Olha só, quando nós queremos desesperadamente alcançar o que nós não podemos, financeiramente falando, é uma prova cabal de que falta em nós o contentamento. Quando eu quero, porque quero comprar um celular que eu não posso comprar, que aquilo não está no meu orçamento, que aquilo vai me gerar um rombo financeiro e eu faço aquilo ali, é uma prova de que eu não estou aprendendo a me contentar com aquilo que eu posso como cristão. Quem está me entendendo aqui, gente? Amém? E olha só, o contentamento é algo que nós temos que aprender diariamente. O contentamento não significa que nós estamos o quê? Acomodados. Não é porque eu estou tantos anos com o mesmo carro, não. Então, esse carro aqui realmente vai passar 50 anos com esse carro aqui. Não é acomodismo. Mas eu saber até onde eu posso ir. Até onde eu posso fazer algo que não vai o quê? Me comprometer financeiramente. Isso é contentamento. Diga assim, contentamento é eu fazer o que eu posso. Agora, olha só, a dificuldade que nós temos de nos contentarmos não surge da impossibilidade da gente viver com menos. A gente até conseguiria viver com menos, até conseguiria viver um pouco abaixo da média, mas tem muito a ver com aquilo que eu não quero viver com menos. Eu até consigo, mas eu não quero. Então, por que às vezes eu não quero viver com menos? Porque tem a ver, às vezes, com o ciclo que eu estou vivenciando. Então, poxa, o fulano de tal trocou o carro, então eu preciso trocar o carro. O fulano de tal comprou o celular tal, então eu preciso trocar. Então, isso, no mundo evangélico, a gente vê, gente, com muita frequência, que muitas vezes o movimento do vizinho
me faz entrar numa ação que não precisava fazer aquilo ali. Então, esse fator do quê? Contentamento. Então, poxa, se o irmão quer fazer isso, amém, mas não é porque ele faz isso que eu preciso fazer isso como cristão em nome de Jesus. Então, olha só, muitos, por não terem o contentamento, eles trabalham de dia e de noite para poder ganhar mais. Gente, trabalhar errado, sim ou não? Não. Tem que trabalhar muito, amém? Tem que trabalhar muito. Se você vai olhar, por exemplo, Jesus trabalhava muito, ministrava até altas horas, mandava os discípulos na frente, depois ia orar, ele tinha uma agenda muito cheia, então trabalhar, ser ocupado, não é errado. Mas muitas vezes as pessoas têm uma certa ganância por algumas coisas, elas são obrigadas a trabalhar de maneira quase que dentro de um sistema de escravidão, porque elas não são contentes com aquilo que Deus já deu para elas. Então elas fazem, não, eu trabalho tanto, eu faço tanto, então eu já não tenho tempo para discipular alguém. Eu já não tenho tempo para ir para o life, eu já não tenho tempo para poder assumir um ministério voluntário. Por quê? Porque a minha vida toda é trabalhar. Então, observe, talvez o cerne de toda essa movimentação é um negócio chamado ganância. Diga assim comigo, a voz da ganância eu não ouço. Sexta voz, pode notar, por favor, a voz dos mexericos. A Bíblia trata, meus irmãos, o mexerico, ou, por exemplo, a fofoca, né, a intriga, a maledicência, com um pecado muito sério, destrutivo, tanto que a gente vai estar vendo alguns versículos aqui interessantes sobre essa questão aí. Então, olha só, mexericar, falar sobre a vida de alguém com a intenção de criticar aquela pessoa, de expor, de semear a divisão, geralmente sem conhecimento completo, com malícia, esse é o foco do mexeriqueiro. Veja comigo alguns textos que a gente vai ver já já, mas olha só, o mexerico é uma voz que se encontra em qualquer igreja. O mexerico está dentro das nossas famílias, né? Dentro, às vezes, do relacionamento de o pai com o filho, dos irmãos biológicos, dentro das empresas, dentro da igreja. Então, querendo ou não, é uma situação que nós estamos sempre em vulnerabilidade. Inclusive dentro do contexto de quê? Das células, dentro do contexto dos ministérios. Então, é algo que a gente tem que lidar com muita clareza sobre isso. Agora, os estragos que esta voz tem feito dentro da igreja são incalculáveis. Quem é muito tempo do evangelho aqui, você sabe que muitas igrejas já foram fechadas por causa de fofoca. Muitas células já foram fechadas por causa de fofoca. Já teve muitos assassinatos por causa de fofoca. Já teve muitos divórcios por causa de fofoca. Então, é uma voz que nós devemos silenciar. Então, olha só, esta voz, ela não edifica ninguém. Tampouco essa voz produz, por exemplo, unidade, harmonia, comunhão e amor. Então, olha só, unidade deve ter na célula, amém, queridos? Deve ter também na célula harmonia, amém? Deve ter também comunhão, amém? Amor, amém? Tudo isso é prejudicado quando existe a voz do mexerico. Veja comigo alguns textos, agora você pode notar aí, Levítico capítulo 19, versículo 16. Levítico 19, 16, vai dizer o seguinte: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida de teu próximo, eu sou o Senhor. Amados, olha só, desde o Pentateuco, lá dos primeiros escritos da Bíblia Sagrada, só abrindo parênteses, a Bíblia Sagrada foi escrita em torno de 1.600 anos, por 40 autores diferentes. Desde os preâmbulos da sua escrita, lá do Velho Testamento, nós já temos aparições bíblicas falando, olha, não andarás como mexeriqueiro, ou seja, não seja um mexeriqueiro. Por quê? Porque o mexeriqueiro, ele atenta à vida do seu próximo, ou seja, ele prejudica, ele compromete, ele traz alguns prejuízos à vida do próximo dele, a vida do seu próximo, melhor dizendo. Aí termina a assinatura, eu sou o Senhor. Ou seja, o próprio Cristo falando, eu estou orientando vocês, não enveredem pelo caminho do mexerico. Veja ainda Provérbios agora comigo, Provérbios capítulo 11, versículo 13. Olha só o que o texto nos ensina.
O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Amados, olha só, muita gente que tem problema com falta de domínio próprio na língua, descobre o segredo de outro. Aí, vamos lá, talvez você já viu dentro de discipulado, os próprios discipuladores, às vezes, tendo fragilidade com a língua. Alguém conta uma situação difícil que está passando, aquela pessoa não consegue controlar e ela solta. Deixa eu falar aqui para você, quando a gente discipula casais, existem situações que o homem vai conversar somente com o homem e que deve ficar só entre esses dois homens. Não precisa, Andresa, muita coisa a Andresa não sabe que eu trato na igreja. Como também tem coisas que talvez ela converse com a discípula dele que eu nunca perguntei, o que aquela irmã falou para você? Não me interessa, a não ser quando é o casal juntos. Então, mesmo com o cônjuge, não se deve falar coisas que o seu discípulo, ou então a pessoa que você está fazendo um aconselhamento, que falou para você, quem está comigo aqui, gente. Então, olha só, nós já falamos, a gente quer voltar a reforçar. O discipulado tem muito a ver com confidencialidade. Então, um advogado, um psicólogo, enfim, algumas profissões, eles têm no próprio código de ética da profissão, esses pormenores de quê? De confidencialidade, de segurar a informação, por questões de garantir a integridade daquela pessoa que está envolvida. Então, olha só, nós não podemos descobrir o segredo do outro, a não ser quando aquela pessoa, você fala assim, poxa, irmão, eu não sei resolver esse problema, eu posso falar com o pastor Watson? Você me libera para falar então, com a Andresa ou com a pastora Angélica? Para a gente poder ver como é que a gente resolve isso? Então, se a pessoa liberar, a gente faz isso. Por exemplo, eu tenho feito com o pastor Sandro algumas perguntas. Ele quase não conhece vocês, vai conhecer vocês semana que vem, muitos de vocês. Mas eu sempre falo, pastor Sandro, uma situação como essa, eu nunca digo o nome da pessoa, mesmo que ele não conheça. Por quê? Só para a gente poder, pastor, nessa situação, o que o senhor acha que a gente faz? Como é que a gente procede? Então, a gente garante o quê? A confidencialidade, porque isso é algo importante. Veja Provérbios, capítulo 20, versículo 19. Olha só o que diz. O fofoqueiro não consegue guardar segredo. Portanto, jamais confie no linguarudo. Irmãos, é a Bíblia que fala. A pessoa fala muito, tem problema sério com fofoca. A Bíblia fala, não confie nesse cara. Até que ele se prove o contrário. Quem está me entendendo aqui, gente? Diga assim, eu sou uma pessoa confiável. Em nome de Jesus. Então, olha só. Você pode notar aí, não vou estar lendo aqui agora, mas se você for em Romanos, capítulo 1, dos versículos 29 a 31, você vai estar vendo que Paulo vai destacar o que ele vai falar sobre algumas distorções que acontecem, alguns tipos de pecado, alguns sentimentos que ele vai dizer, sentimentos reprováveis, tá? Estou falando de Romanos 1, de 29 a 31. Dentre esses sentimentos que ele vai reprovar, ele vai elencar 3 sentimentos. Primeiro, é contenda. Você pode ler 29 em diante, de Romanos 1. Ele vai falar sobre difamação e sobre calúnia. 3 pecados que tem tudo a ver com o quê? Com mexerico, com fofoca, com disse-me disse. Então, Paulo vai dizer que esses pecados são sentimentos que são reprováveis. Ou seja, nós temos que repudiar isso dentro da igreja. Como estou falando isso aqui para vocês, não é que nós estamos vivenciando isso, graças a Deus que a gente não vivencia isso aqui. Mas só para a gente poder estar muito antenado, porque a gente vai crescer tanto, amém, queridos? Vamos crescer muito, amém? Que isso, com o crescimento da igreja, vai surgir demandas diferentes, que a gente tem que estar o quê? Aptos para poder tratando isso de uma maneira muito espiritual. Então, olha só, mas eu quero ler com você Romanos 1,32. Eu citei o 29 a 31, vou ler o 32 para vocês agora. O que Paulo vai dizer? Ora, reconhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam e assim procedem. Eu quero que você entenda comigo essa frase. São passíveis de morte os que tais coisas praticam. Ele está linkando o quê? Os versículos anteriores. Que dentre os pecados reprováveis está o quê?
calúnia, está, como eu falei há pouco tempo agora, contenda e difamação. São pecados passíveis de morte. Olha que coisa séria. Então, meus irmãos, ouvir mexerico também contamina a mente da gente. Dar atenção a fofocas alimenta um ciclo do mal. E aí, a gente abre o quê? A nossa alma poder receber aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Então, faça da sua boca uma fonte de bênção. Veja comigo, Efésios capítulo 4, 29. Olha só o que o texto nos ensina, muito conhecida essa passagem. Nós estamos falando aqui da voz do mexerico, a gente tem que fechar essa voz. Olha só, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diga assim comigo, palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Amados, essa palavra no grego torpe, ela é saprós, significa o quê? Se for no sentido literal, fala de algo que é podre, deteriorado ou corrompido. Mas como a linguagem aqui, ela é uma linguagem figurativa, então o torpe aqui fala de algo que é moralmente corrupto, algo que é ofensivo, impróprio e prejudicial. Então vamos traduzir aqui. Não saia da sua boca algo que é impróprio, algo que é ofensivo, algo que é corrupto, algo que vai prejudicar a pessoa. Quem está comigo aqui? Amém? Então, olha o que Paulo nos ensina para a gente ter cuidado com essa questão aqui. Então, a ideia de que os cristãos devem evitar qualquer tipo de fala que seja, por exemplo, destrutiva, essa é a intenção do texto que Paulo está falando aqui. Palavras que sejam, por exemplo, que tenham mais intenções e que vão ferir, criticar, essas intenções devem ser o que? Minimizada com o domínio próprio, para que não haja entre nós mexerico. Então, use suas palavras para levantar, encorajar, ensinar e agradecer. Nós falamos aqui há poucos domingos atrás sobre o dom do encorajamento. Olha só, nós precisamos pedir, Deus me proporciona, coloca dentro de mim, me dá, Senhor, esse dom de encorajar. Porque eu, como discipulador, como líder, eu preciso encorajar. Preciso ser um encorajador, um incentivador das pessoas. Nós temos que fazer isso com muita graça em nome de Jesus. Então, olha só. Isso cria em nós, por exemplo, um desejo de abençoar as pessoas. Eu acho muito forte o que diz Lucas capítulo 6, 45, fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou envolvido, ou se no meu life está envolvido com mexericos, e mexerico é fofoca, confusão, calúnia, maledicências, então se alguém está falando sobre isso, o que Jesus fala aqui, através de Lucas, é que essa pessoa, o coração dela está cheio daquilo ali. Se eu falo sempre de amor, estou cheio de quê, gente? De amor. Se eu falo sempre de alegria, de vitórias, o meu coração está cheio de vitórias. Então, aquilo que eu vou falar tem a ver com aquilo que está dentro de mim. Então, talvez a gente tenha que começar falando o seguinte: Deus, primeiro cura o que está dentro de mim, para que eu possa externar aquilo que o Senhor tem para nós de uma maneira muito legal. Veja comigo também Provérbios capítulo 6, não vamos estar lendo aqui agora, você vai ler do 17 em diante. Lá vai estar uma lista de 6 coisas que o Senhor aborrece. Quero falar só da 7, porque é no versículo 19, a parte B. Ele vai falar o seguinte: e a 7ª coisa o Senhor abomina. O que é abominar? É como se fosse, ele sente uma grande repulsa, odeia, é como se incomodasse muito Deus. É exatamente o pecado de que quem semeia contenda. Algumas versões, quem provoca brigas. Algumas versões, quem provoca discórdia entre os irmãos. Então, a Bíblia diz que esse pecado, esse 7º, Deus é como se fosse numa lista de problematizações de seriedade. Esse é o mais complexo dessa lista. Esse Deus realmente, ele não aguenta esse pecado. Então, olha só, meus amados, como nós temos que fechar
e silenciar essa voz dentro da igreja. Não só nesse corpo aqui, mas essa voz tem que ser silenciada dentro do nosso trabalho. Deve ter silenciado dentro da nossa família. Onde eu estou, eu não estou envolvido, eu não estou misturado com fofoca. Por quê? Porque isso causa abominação, repulsa. Deus não aceita, Deus não engole isso. Isso traz um problema sério. E eu quero terminar a minha fala de hoje, lendo para os irmãos Tiago 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Olha só. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão que fala mal da lei e julga a lei, ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Vamos nos deter na primeira parte A do versículo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Diga assim comigo, Espírito Santo, nós declaramos que a voz da contenda, da maledicência, da fofoca, não existe na nossa família, na nossa empresa e na nossa igreja, em nome de Jesus. Eu quero terminar falando para você, só reprisando duas vozes que nós falamos hoje. A voz, qual foi a primeira voz, para quem notou aí? Um de cada vez. Hã? Muito bem. Qual foi a segunda voz? A voz do mexerico. Que a gente possa ter cuidado com essas duas vozes. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.